Isaías capítulo 27. Naquele dia o Senhor tomará a sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. Naquele dia cantem sobre a videira frutífera. Eu, o Senhor, a vigiarei e a regarei com cuidado. Dia e noite a vigiarei, para que ninguém lhe cause dano. Minha ira terá passado, se houver espinhos e mato crescendo ali. Eu os atacarei e os queimarei, a menos que se voltem para mim e me peçam ajuda. Que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes. Israel brotará e florescerá, e encherá de frutos toda a terra. Acaso o Senhor feriu Israel como feriu seus inimigos? Destruiu o povo como destruiu seus adversários? Não, mas os exilou para que lhe prestassem contas. Foram exilados de sua terra, como se um vento oriental os tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso para purificar Israel de sua perversidade, para remover todo o seu pecado. Por isso, todos os santuários idólatras serão reduzidos a pó. Nenhum poste de Azerá ou altar de incenso continuará em pé. As cidades fortificadas ficarão silenciosas e vazias, as casas abandonadas, as ruas cobertas de ervas daninhas. Bezerros pastarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como os ramos secos de uma árvore, quebrados e usados para acender o fogo sobre as panelas. É nação tola e insensata. Por isso, aquele que os criou não terá compaixão nem misericórdia. Chegará o dia, porém, em que o Senhor os ajuntará como grãos colhidos à mão, um por um. Ele os reunirá desde o rio Eufrates, no leste, até o ribeiro do Egito, no oeste. Naquele dia soará a grande trombeta. Muitos que estavam perecendo no exílio na Assíria e no Egito voltarão a Jerusalém para adorar o Senhor em seu santo monte. Isaías capítulo 28. Mensagem a respeito de Samaria. Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. O Senhor enviará um exército poderoso contra ela, como forte tempestade de granizo, chuva torrencial ou violenta inundação. Eles irromperão contra ela e a derrubarão por terra. A orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel, será pisoteada pelos inimigos. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Quem a vir a apanhará, como o figo temporão que alguém apanha e come. Naquele dia, o próprio Senhor dos Exércitos será a coroa gloriosa de Israel, será o orgulho e a alegria do remanescente de seu povo. Dará a seus juízes anseio pela justiça e coragem aos guerreiros que defendem seus portões. Agora, porém, Israel é conduzida por bêbados, que vacilam por causa do vinho e cambaleiam por causa do álcool. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte e ficam tontos por causa do vinho. Vacilam quando têm visões e cambaleiam quando pronunciam suas decisões. Suas mesas estão cobertas de vômito, a sujeira por toda parte. Perguntam quem o Senhor pensa que somos? Por que fala conosco dessa maneira? Acaso somos crianças pequenas, recém-desmamadas? Ele nos diz as mesmas coisas repetidamente, uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali. Agora o Senhor terá de falar a seu povo por meio de opressores estrangeiros de língua estranha. Ele disse a seu povo: este é o lugar de descanso, que os exaustos repousem ali. Este é o lugar de conforto, mas eles não quiseram ouvir. Por isso, mais uma vez, o Senhor lhes explicará sua mensagem, uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui e um pouco ali, para que tropecem e caiam. Serão feridos, pegos em armadilhas e capturados. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, vocês, governantes zombadores em Jerusalém. Dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano.
Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão, porque seu refúgio é feito de mentiras, uma tempestade de granizo o derrubará. Porque é feito de engano, uma inundação o arrastará. Cancelarei o acordo que fizeram para enganar a morte. Acabarei com sua negociação para evitar a sepultura. Quando o terrível inimigo chegar, vocês serão pisoteados. A inundação virá repetidamente a cada manhã, dia e noite, até que sejam levados embora. Essa mensagem deixará seu povo aterrorizado. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem. Os cobertores são muito estreitos para se cobrirem. O Senhor virá, como fez contra os filisteus no monte Perazim e contra os amorreus em Gibeão. Virá para fazer algo estranho, para realizar um ato incomum, pois o soberano Senhor dos Exércitos disse claramente que está decidido a destruir toda a terra. Portanto, deixem de zombar, ou seu castigo será ainda maior. Ouçam o que vou dizer, escutem e prestem muita atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança sementes de endro, cominho, trigo, cevada e trigo candeal, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha o endro com uma marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, ele é batido de leve com uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão, portanto ele não o soca demais. Ele o debulha sobre as rodas de uma carroça, mas não o tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Isaías capítulo 29. Mensagem a respeito de Jerusalém. Que aflição espera Ariel, a cidade de Davi. Ano após ano celebram suas festas, contudo, trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome, um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo, cercarei Jerusalém e atacarei seus muros. Levantarei torres de cerco e a destruirei. Então, das profundezas da terra você falará, suas palavras virão do pó, sua voz sussurrará do chão, como um fantasma chamado da sepultura. De repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados como o mais fino pó. Seus muitos agressores serão expulsos como a palha ao vento. De repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação. Com trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. Os que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ainda sente fome. O sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será com seus muitos inimigos, aqueles que atacam o monte Sião. Estão espantados? Não acreditam? Continuem cegos se quiserem. Estão entorpecidos, mas não é pelo vinho. Cambaleiam, mas não é por bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos de seus profetas e videntes. Para eles, todos os acontecimentos futuros desta vida são um livro selado. Quando você o entregar aos que sabem ler, dirão, não podemos ler, pois está selado. Quando o entregar aos que não sabem ler, dirão, não sabemos ler. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Dizem, o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos! Ele é o oleiro e certamente é maior que vocês, o barro.
Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou, ele não me fez? Pode o vaso dizer, o oleiro não sabe o que faz? Logo, em pouco tempo, os bosques do Líbano se tornarão campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor, e os pobres exultarão no Santo de Israel. O opressor já não existirá, o arrogante desaparecerá, e os que tramam o mal serão destruídos. Os que condenam os inocentes com testemunhos falsos desaparecerão. O mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça e contam mentiras para destruir os inocentes. Por isso o Senhor, que resgatou Abraão, diz ao povo de Israel: meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo. Quando virem seus muitos filhos e todas as bênçãos que lhes dei, reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os que se desviam terão discernimento, e os que se queixam aceitarão instrução. Isaías capítulo 30. A inútil aliança entre Judá e o Egito. Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus acordos, não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado, pois, sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda, puseram sua confiança na proteção do faraó, tentaram esconder-se na sombra dele, mas ao confiar no faraó serão envergonhados, ao esconder-se nele serão humilhados, pois, embora o poder dele se estenda até Zoã e seus embaixadores tenham chegado a Ranes, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. Recebi esta mensagem acerca dos animais do Neguebe. As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leoas e leões, de serpentes e cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito com jumentos carregados de riquezas, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum, por isso eu os chamo de Raabe, o dragão inofensivo. Advertência para o povo rebelde de Judá. Agora vai e escreva estas palavras, registre-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras. Esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito. Parem de nos falar do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Por que desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras? A calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha de barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar brasas da lareira ou um pouco de água do poço. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Disseram, nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será de seus inimigos os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês, 5 deles farão todos vocês fugirem, serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Bênçãos para o povo do Senhor. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam.
Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhes pedirem ajuda. Certamente atenderá a seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muitas pastagens para seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade, e o vento levará a palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A luz será tão brilhante quanto o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim será quando o Senhor recomeçar a sarar seu povo e a curar as feridas que lhe causou. Vejam, o Senhor vem de longe, ardendo de ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como fogo. Seu sopro é como inundação que sobe até o pescoço de seus inimigos. Com sua peneira separará as nações para a destruição, colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos das festas sagradas. Vocês se alegrarão como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir sua voz majestosa e mostrará a força de seu braço poderoso. Em sua ira descerá com chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados. Ele os ferirá mortalmente com seu cetro. Quando o Senhor os ferir com sua vara de castigo, seu povo celebrará com tamborins e harpas. Ele levantará seu braço poderoso e lutará contra seus inimigos. Tofete, o lugar de fogo, há muito está pronto para o rei assírio. Um monte de lenha aguarda sobre a fogueira. O sopro do Senhor, como o fogo de um vulcão, a acenderá.